Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, né? Daqui a pouco a gente vai falar da ressaca do dia seguinte, o Vasco que venceu jogando com o time principal e empatou no Campeonato Carioca. Antes eu quero falar do Ivan, cara, acabei esquecendo de falar do Ivan ontem. O Ivan foi fazer sua primeira partida na temporada e sofreu uma lesão séria no joelho lá no Internacional, triste, fiquei muito triste por ele, né? O cara que se destacou jogando na Ponte Preta, foi contratado pelo Corinthians, chegou lá, tinha o Cássio, não jogou, não teve chance de jogar, porque o Cássio não deixa, não dá oportunidade para outro goleiro. Foi negociado com o Zenit, lá também teve poucas oportunidades. Veio para o Vasco, já naquela pré-temporada, ele começou agarrando, a torcida já estava gostando, ele estava bem animado. E aí chega o Léo Jardim, toma conta da posição e ele fica na reserva uma temporada inteira. Não quis ficar no Vasco da Gama, quis ir para o Internacional e no primeiro jogo do ano o cara sofre uma lesão no ligamento do joelho e pode ficar aí mais uma temporada sem atuar. Olha, o Ivan precisa ir de uma sessão de descarrego aí, fazer uma oração, reza, sei lá qual que é a tua religião, mas precisa tirar essa carga pesada, essa nuvem negra aí, porque eu vou te falar, viu? O cara azarado é o goleiro Ivan. Fiquei muito triste aí com essa notícia, tá? O Vasco encarou o Deportivo Maldonado ontem com o time principal, tentando, né, o Ramon Dias com o que tem, e olha, muito limitado esse elenco do Vasco, fazer ou implementar novas táticas, né, ou esquemas de jogo. Ele entrou com 3 zagueiros. Defensivamente a gente tem um time até mais ajustado, eu falei isso no vídeo de pós-jogo ontem. Fica devendo ofensivamente, fica faltando jogador de velocidade. Aí você volta para o time do Campeonato Carioca e com a vitória e o empate, teve muita gente xingando, falando um monte de coisa. Gente, é um time alternativo, essas pessoas dificilmente você vai ver esses jogadores no time titular do Vasco durante a temporada, né? Ali vários deles são terceira opção. Então é legal para o Leandrinho, garoto da base, né, experimentar, jogar 2 jogos no time profissional, fez um golaço, jogou bem no primeiro jogo, jogou bem ontem também, teve um nível de acerto de cruzamento muito bom. Então é legal para o Leandrinho, é legal para a gente ver que o Capasso não tem condições, é legal para a gente ver que o Orediano seria um jogador fundamental para a temporada, mas infelizmente parece que não deve ficar. Foi legal, daqui a pouco eu volto a falar do Orediano de novo, foi legal para a gente ver, porque a comissão técnica do Vasco fez uma avaliação que o goleiro Raul estava preparado para ser o goleiro reserva do Léo Jardim, e a gente viu que não dá para confiar. E voltando ao Orediano, o jogador não quer ficar, e com certeza com essas exibições, ontem fez um golaço, deu 2 assistências, primeiro jogo já tinha jogado bem. É claro que vai despertar interesse de outros times da Argentina querendo ele, times dos Estados Unidos, no Brasil tem um Cruzeiro que ele falou que não quer ficar no Brasil. Enfim, se tivesse uma conversa para manter ele no elenco seria legal, mas se ele não quer, teve problemas sérios, particulares inclusive, o término do namoro, um ano que não foi legal, teve lesão, então ele não quer ficar. Seria bacana, ainda mais esse time que a gente tem carência ofensiva, ter um jogador como o Orediano com mais oportunidade de jogo seria bacana, mas infelizmente não vai rolar. Quem falou depois do jogo, lá no Uruguai, foi o Piton e o Rossi, né? Eles falaram da vitória, da importância de estar fazendo essa pré-temporada lá e já mirando os desafios que vão encarar a partir de agora no Campeonato Carioca. O que você falou agora é foco na temporada. Nós concluímos nossa preparação, acho que muito bem. Então agora voltar para o Rio. Nós temos o Carioca agora e vamos com tudo. É importante começar vencendo. Importante todo mundo girar, jogar também. E
provar que o grupo tá unido e quando tem confusão tá todo mundo junto também. Agora a gente vai falar do Gary Medel. Que jogador, cara, que jogador. Jogador experiente, joga com raça, é muita entrega, tem o DNA da torcida do Vasco, né? Que é o DNA da entrega dentro de campo, da luta, da briga. E eu sentia falta disso, né? Porque até nisso o Vasco tinha perdido a sua identificação. Você via muito time ruim e com muito jogador que não sentia, que não se entregava. Aí onde você vê, num amistoso, os caras caindo na porrada, brigando, discutindo. Olha esse lance aí, o Bandeirinha tentando enquadrar o Medel e o Medel dá um chega pra lá no Bandeirinha. Então assim, gosto da atitude, gosto da vontade, apesar de achar que esse elenco é limitadíssimo ainda, bem melhor do que a gente estava ano passado realmente, que teve que montar um elenco do zero. Agora, principalmente defensivamente, a gente parte de uma base. Agora, a atitude do Medel fora de campo me chamou a atenção demais. Enquanto que o Ross falou que é importante a gente rodar o elenco, todo mundo jogar, o Medel veio e deu-lhe um tapa na cara da 777. Falou que o Vasco tem que entrar, o Vasco é grande, tem que entrar em competições brigando por título e que precisa contratar. Você vê um jogador botar a cara para dar uma entrevista e dizer que o Vasco precisa contratar jogadores, é porque o jogador tem muito culhão, viu? Então gostei muito. Eu vou deixar o áudio aí dele falando no final, lá no término do amistoso no Uruguai. Ali comemorou, levantou aquele troféu ali, aquela taça que é uma taça simbólica, mas sabe que a realidade não é essa, que se a gente não tiver um time competitivo, a gente vai passar vergonha mais uma vez. Então o Medel botou a cara para dizer o que o Ramon Dias, o Emiliano quer dizer, para dizer o que o Marcos quis dizer naquela coletiva, quando ele falou que agora o Vasco tem um dono, já levei nomes e disseram não, eu tenho que aceitar, né? Eu estou tentando me adaptar a essa forma de trabalhar. Teve gente que não conseguiu perceber, ter sensibilidade de entender as dificuldades que o Max está enfrentando no Vasco. Inclusive ficou chateado com relação ao Sforza, que conversou com o New Old Boys, convenceu o cara, convenceu a família, fez tudo, fechou o negócio e na hora de pagar a 777 acabou aí recuando. É grana, eles não têm dinheiro, estão esperando entrar alguma grana diferente para poder fechar contratações. Então é desesperador ver o Vasco entrar mais um ano com um time meia boca, sem jogadores essenciais como um volante, um meia de qualidade, um atacante de velocidade, né? Só o Verratti de centroavante. E essa aflição, ela não é só do torcedor, o próprio jogador do elenco tem a capacidade de discernimento de entender e tentar trazer isso para o torcedor entender a situação. Vou colocar aí Gary Medel. Medel, qual é o saldo que o Vasco leva para o Brasil daqui do Uruguai? Brigar por título, lutar pelo meio da tabela, visando, claro, o Campeonato Brasileiro. No, Vasco siempre tiene que luchar por títulos, es un equipo grande, todos lo conocemos en Brasil. Y tiene que luchar por eso. Esperemos que traigan un par de refuerzos, porque faltan refuerzos aquí que necesitamos, y espero que se logre lo más rápido posible, porque para poder pelear tenemos que estar al 100% todos. É um pedido do elenco, da comissão técnica, reforços? Sí, y se nota que falta unos 2 o 3 refuerzos, espero que se logre. El cuerpo técnico lo ha pedido y espero que lo traigan, porque lo necesitamos y obviamente hay que luchar por todo. Bom, e sobre contratações, tudo parado, né? Saiu uma informação do Joel Silva, lá do Lance, né? Que diz que caso a negociação com o Sforza não seja retomada, né? O Vasco teria uma opção, uma segunda opção, que seria o Campuzano, né? Um volante lá, um jogador do Boca Júnior, né? Que foi oferecido ao Vasco e tem o aval do scout aí da 777 Partners. Está aí, ó, 777 é meu ovo. Então tá aí um plano B, e aí a gente fica aí esperando essas contratações desembarcarem no Vasco, mesmo tendo o Alexandre Matos. Olha, né, para que a gente ficava criticando o horroroso Paulo Brax, nem o Alexandre Matos está dando conta. E para finalizar o vídeo, uma notícia muito triste, né? Hoje é o dia de despedida dele, né, do Jorge Salgado,
o rola cansada, como diz lá o meu amigo Carlinhos, se você não conhece, vai lá, Vasco acima de tudo, Carlinhos, um abraço pro Carlinhos. Hoje o Pedrinho toma posse como presidente do Vasco às 19h30 lá na sede náutica da Lagoa e encerra aí os 3 anos desastrosos da gestão Salgado. E tem gente que defende, você vai nas internet, tem gente que o Salgado livrou o Vasco e o Vascaíno do Eurico Miranda, dos sanguessugas. Olha, livrou como? O Salgado entrou no Vasco através de um estelionato eleitoral, mentiu para poder ser presidente do Vasco, não tinha dinheiro, montou um time lixo. Aliás, antes de montar um time lixo, ele pegou o time na primeira divisão, fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, em uma semana conturbada, que ele foi ao canal Atenção Vascaíno dizer que a primeira grana que entrasse era para se pagar, com todos os jogadores com salários atrasados e comissão técnica, um caos total que levou o Vasco para a segunda divisão propositalmente. Depois veio o Voa Passarudo, um cara que nunca tinha montado um time de futebol, um executivo que montou um time lixo, fez o time permanecer na segunda divisão de propósito. Depois veio o Carlos Brasil, que é outro que nunca tinha trabalhado com o time profissional, para montar um elenco para uma Série B, que a gente sobe depois ali chorado num acesso que a gente fala que é um acesso culposo, né? Mas a intenção era vender o Vasco, montou time vagabundo, manteve o Vasco na segunda divisão. E aí, para finalizar com chave de ouro, né? Escolheu o pior comprador possível. Um ex-traficante, uma empresa que não tem dinheiro, um monte de denúncia, um monte de processo na justiça. Escolheram uma empresa que é a cara dos gestores, dos políticos safados que tem no Vasco, nessa gestão pilantra que é essa gestão Salgado. Então não vai fazer falta nenhuma, vai ficar marcado sim na história como um presidente incompetente que não teve condições, prometeu rios e fundos e não teve condições sequer de pagar salários de jogadores, tá? Então, para mim, é a pior desgraça que aconteceu no time de futebol, e tem os idiotas, os imbecis, que vêm usar o argumento de que livrou o Vasco da política. Como, meu amigo? Olha o Edmundo aí, olha a política fervendo no Vasco. O senhor Luiz Melo, que era o mulambo, a pressão para derrubar ele, a entrada do Lúcio Barbosa, que é ligado ao Júlio Brandt, que é da Sempre Vasco. A política continua fervendo no Vasco, os políticos continuam no Vasco, né? Boa parte dos conselheiros que venderam o Vasco para 777 estão com o Pedrinho, que toma posse hoje. Então, e ainda vai rolar agora do Pedrinho, talvez ir para a justiça, buscar uma rescisão de contrato com a 777, para vender para outro grupo, né? E aí rolar mais comissão. A política, ela continua fervendo no Vasco. O que você não consegue ver é título. É um time para brigar por coisas grandes. Ficamos mais um ano, até os últimos minutos do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair para a segunda divisão, né? Passando raiva mais uma vez, cano em empresário, cano em jogadores, né? Deu calote, tomou transfer ban, tudo que continua exatamente a mesma coisa. A diferença que eu falo aqui é o seguinte: a grande diferença é que o Vasco criou um CNPJ, criou a SAF, conseguiu colocar as dívidas no regime centralizado, numa fila de espera, e aí acabou as penhoras, acabou os bloqueios na justiça, o dinheiro que entra de TV, de venda de jogador, de venda de camisa, de plano de sócio, de tudo que entrou de milhões nesse um ano, ele não fica penhorado, né? Ele 20% vai para pagamento de dívida e os outros 80% é para pagar salário e contratar jogadores. É isso que aconteceu. Ter vendido, e aí o Vascaíno, cabeção, ele tem que entender o seguinte: ter se transformado numa SAF, criado um CNPJ novo, colocado um regime centralizado, ok, foi legal. Ter sido vendido para uma empresa de estelionatários, de gente que está brigando ou devendo à justiça, isso não foi legal. E esse é o legado que deixa esse senhor que está saindo do Vasco hoje e que vá para casa do caralho, pro quinto dos infernos, pra puta que o pariu, e que não volte para o Vasco nunca mais. Grande abraço, não esquece, fique com Deus e saudações vascaínas.